Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Jesus fala na sua palavra que aquele que Deus o enviou, de maneira nenhuma ele jogaria fora. Então Deus escolheu você. Se Deus escolheu você, Deus tem um compromisso com você. Mas Deus tem compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra. Deus falando aqui no livro de Tiago, olha o que diz aqui o texto sagrado. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Então diz o texto aqui que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé. E diz aqui que ele prometeu aos que o amam. Aos que amam a Deus. Então ele escolheu você que é pobre. Por que ele fala pobre? Porque o rico já tem o seu consolo. Quando o rico precisa de alguma coisa, ele já tem o seu dinheiro para lhe suprir o que ele necessita. Quando ele adoece, ele vai para melhores clínicas, melhores médicos. Mas eu ou você, quando adoecemos ou quando precisamos, dependemos da rede pública, dependemos dos governos, dependemos dos outros. Mas o rico depende da sua riqueza. Então Deus ele fala aqui, né, que escolheu os pobres para ser o quê? Rico na fé. Ele está dizendo que escolheu você para usar a sua fé. E ele diz aqui no final do versículo, e ele prometeu aos que o amam. Então Deus escolheu você. Então se você o amar, se você entregar a sua vida a ele, então ele vai dar condição de você resolver todos os seus problemas. Porque ele diz aqui, ele prometeu aos que o amam. No livro de João, capítulo 14, o verso 21, diz assim o texto sagrado. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus está dizendo, né, que aquele que tem os mandamentos, qual os mandamentos? Que obedece a sua palavra. Então diz Jesus aqui que Deus o amará e o próprio Jesus se revelará a ele. Então se você ama a Deus, se você tem obedecido a sua palavra, então Jesus está dizendo aqui que viria e se revelaria a você. No verso 22 diz assim, então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que tu revelaste a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então Judas perguntou aqui a Jesus, Senhor, mas por que o Senhor revelou-se a nós e não ao mundo? Por que Jesus falou que não se revelaria ao mundo e àqueles que o amam? Porque o mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer saber de deixar o pecado. O mundo quer viver no pecado. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, ou seja, quem é do mundo, quem vive no mundo, quem pratica as coisas do mundo, segue as coisas do inimigo. Por isso Jesus não vai se revelar a essas pessoas. Para que Jesus venha se revelar a mim ou a você, nós temos que deixar o mundo, o pecado, e começar a servir a Deus e obedecer a sua palavra. E ele diz aqui no final do versículo, né? E o Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então ele está dizendo aqui que ele, Jesus, e o Pai viria até você e faria da sua vida o seu próprio lar. Ou seja, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo e o próprio Jesus estará dentro de você para que você venha vencer as dificuldades. Quando tem alguém enfermo, quando tem alguém com problema, você vai na casa dela, você faz aquela visita, né, dá aquele conforto,
quando ela está doente, você fala que Deus vai curar ela, e você dá aquele conforto e a pessoa se sente bem, porque você fala, não, Deus vai abençoar, Deus vai curar. Mas nós estamos falando de pessoa. Mas aqui, Jesus está dizendo aqui no texto sagrado, na sua palavra, que ele falou que o próprio Deus, e ele próprio estaria dentro de você. Ele falou que você seria a morada do próprio Deus e do próprio Jesus. Então, se eu ando na palavra do Senhor, eu tenho obedecido, e eu continuo enfermo, ou continuo vivendo cheio de problema, então alguma coisa está errada. Se você está na presença de Deus, você tem que falar, Senhor, eu tenho vivido a tua palavra, está escrito aqui. Está escrito aqui no livro de João, fale a palavra. A Bíblia diz que quando o inimigo foi tentar Jesus, ele usou o quê? A palavra, ele falou, está escrito, Satanás. Por 3 vezes Jesus falou, está escrito, ele usava a própria palavra de Deus. E aqui também ele nos ensina para nós usar a palavra dele. Se está acontecendo alguma coisa e você está vivendo na presença de Deus. Agora, se você não está vivendo, então Deus não pode fazer nada por você. Se eu colocar a minha vida na presença de Deus, então é impossível que Deus não venha fazer por a minha vida. Agora, se eu não vivo na palavra de Deus, então Deus ele não tem compromisso com você. Mas se você tem vivido, você tem entregado a sua vida, independente de igreja, independente de pastor, é a palavra do Senhor que está dizendo. Jesus está dizendo aqui, olha o que ele diz aqui. E o Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, como eu posso estar enfermo? Se o próprio Deus, como eu posso estar enfermo? Como eu posso estar vivendo problemas e problemas, se o próprio Deus, se o próprio Jesus, se o próprio Espírito Santo, ele está dizendo aqui que faria da nossa vida o lar deles. Nosso corpo seria o lar, seria o templo que habitaria o próprio Deus, o próprio Jesus e o próprio Espírito Santo. Então, se você está enfermo ou se você está passando por problema, coloca o seguinte, Senhor, está escrito na tua palavra, o Senhor prometeu, eu tenho te servido. Se você tem servido fielmente, então Deus ele tem um compromisso com você. Agora, se você não tem vivido na presença dele, se não tem vivido na palavra dele, que está escrita aqui na Bíblia, então Deus ele não tem compromisso com você. Porque ele está dizendo aqui que ele escolheu o quê? Os pobres, como eu li lá no livro de Tiago, para ser o quê? Rico na fé. Mas para que serve a fé? A fé serve para vencer. A fé serve para você determinar que o mal, que a enfermidade, que os problemas caiam por terra, que o inimigo se afaste de você. É para isso que serve a fé. Quando Deus usou Davi, todos estavam ali tremendo de medo do exército dos filisteus, do gigante. Quando Davi, apenas um garoto pequeno de estatura, falou, eu vou vencer aquele gigante. Porque Davi estava usando o quê? Essa fé. Davi era pobre, Davi era de uma família humilde, então Deus escolheu o quê? Davi, que era pobre, e pela fé ele se transformou em rico. Rico em graça, rico. Ele foi o rei mais amado de Israel, porque Deus escolheu ele pela fé, e ele usou a fé. Então, se Deus escolheu você, que é pobre, mas que você anda na presença de Deus, então fale, Senhor, eu tenho vivido, Senhor, e o Senhor não tem cumprido a sua palavra na minha vida. Então, fale para o Senhor e diga, Senhor, estou aqui, meu Pai, eu tenho te servido, então eu quero que o Senhor cumpra a sua palavra na minha vida. Eu espero que essa palavra venha te abençoar. Deixe seu pedido de oração, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.